Paz a todos. Este capítulo continua o estudo dos alvos específicos do inimigo, concentrando-se nos territórios estratégicos do corpo físico, da família, das finanças e dos ataques por meio de personalidades humanas. O versículo-chave para a batalha dos territórios estratégicos é João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que venha a vida e a tenha em abundância. Como seu corpo é um templo do Espírito de Deus, ele será atacado por Satanás por meio de doença. A doença está no mundo por causa do pecado original de Adão e Eva. Embora todas as doenças estejam no mundo por causa do pecado, isso não significa que todos os que estão sofrendo estejam doentes por causa de seus próprios pecados. A Bíblia revela vários motivos para a doença. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a doença causada por Satanás. Satanás tenta afligir o corpo da mesma forma que tenta afligir a alma e o espírito. Seu corpo não é mais imune aos ataques dele do que seu espírito é ao desânimo, à condenação, etc. Mas a doença também pode ser usada como castigo para lidar com o pecado. Por exemplo, veja a história de Miriam em Números 12. Em uma cura realizada por Jesus durante seu ministério terreno, ele disse à pessoa que a recebeu: "Veja, você ficou bom, não peque mais, para que não lhe sobrevenha coisa pior." A doença para a glória de Deus é uma doença causada por Satanás, mas que Deus usa para a sua glória quando a cura física vem por meio de oração. Esse tipo de doença é um ataque físico direto de Satanás. Quando são aplicadas estratégias contrárias para a vitória, esse ataque físico pode de verdade trazer glória a Deus. Nem toda doença é causada pelo pecado, por Satanás ou como castigo. A doença pode resultar da violação das leis naturais. Por exemplo, você pode ficar doente porque não se alimentar adequadamente ou provavelmente quebrará a perna se pular do alto de um coqueiro. A tentação de violar as leis naturais é um ataque indireto de Satanás a seu corpo. Ele o tenta de comer de forma inadequada e a não cuidar do seu corpo porque sabe que isso pode resultar em uma doença que prejudicará sua eficácia para Deus. Satanás também atacará o corpo por meio da exaustão resultante de estar muito ocupado ou trabalhar demais. Quando você está extremamente cansado fisicamente, Satanás se aproveita e lança ataques espirituais. Satanás foi até Jesus quando ele estava exausto após 40 dias de jejum. Quando Elias estava cansado de grandes façanhas espirituais, ficou tão desanimado que quis morrer. Embora a morte física deve ocorrer a todos os homens até o retorno do Senhor Jesus Cristo, Satanás tenta causar a morte prematura. Ele tentará as pessoas a cometer suicídio. Ele também fará com que você tenha medo de doença ou acidentes que podem resultar em morte. Satanás também tenta as pessoas a abusarem dos seus corpos físicos, colocando substâncias tóxicas nelas, como drogas e bebidas alcoólicas. Ele sabe que essas substâncias tóxicas podem resultar em doenças, danos mentais e morte. Quando estiver doente, busque o Senhor para determinar a causa da sua doença. Você violou alguma lei natural que resulta em sua doença? Por exemplo, você tem se alimentado de forma inadequada ou bebido algo ruim? Você abusou do seu corpo colocando substâncias tóxicas como fumaça de cigarro no seu organismo? Se você violou as leis naturais, Deus ainda pode curá-lo.
mas você deve usar mais sabedoria no futuro. Lembra-se de que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Parar de violar as leis naturais e cuidar melhor de seu corpo, também é importante lembrar-se disso em caso de exaustão. Jesus chamou seus discípulos para descansar quando eles estavam exaustos de seu ministério ocupado. Quando Elias estava cansado e deprimido, ele descansou embaixo de uma árvore e Deus enviou um anjo a ele com alimento físico. Elias esperou até que recebesse um novo toque de Deus e sua força física fosse renovada antes de enfrentar novos desafios no ministério. Quando a doença resulta em castigo pelo pecado, ela não é causada por Satanás. E não adianta prender o poder do inimigo. Somente o arrependimento e o retorno a Deus trarão alívio. Com relação aos ataques físicos causados por Satanás, é importante lembrar que, como crente, Deus está no controle de sua vida. Satanás não pode tocá-lo fisicamente nem tirar sua vida sem o conhecimento de Deus. O Deus que criou o corpo humano tem o poder de curar este corpo. Reivindique essas promessas de cura quando você sofrer ataques físicos de Satanás. Quando Satanás o atacar fisicamente, peça as orações de outros crentes, incluindo os presbíteros da igreja e aqueles com o dom espiritual de cura. A morte física faz parte do processo de vida até o fim dos tempos como o conhecemos. Ela não deve ser temida pelos crentes, pois temos a promessa de vida eterna. Satanás não pode tirar a vida de um crente antes do tempo determinado pela sua morte, conforme ilustrado pela história de Jó. Entretanto, Deus não se sobrepõe à vontade humana. Se uma pessoa for tentada por Satanás de cometer suicídio e ceder a esta tentação, Deus não anulará o ato de sua vontade. Outra maneira pela qual Satanás o ataca é por meio de personalidades humanas. Satanás pode usar as pessoas ao seu redor para atacá-lo espiritualmente. O ataque pode vir de familiares, amigos, inimigos, colegas de trabalho ou até mesmo de estranhos. As personalidades humanas podem se disfarçar de anjos de luz, apóstolos e ministros da justiça. Mas, na verdade, Satanás está trabalhando por meio deles. Mas Satanás também tem outras maneiras de usar personalidades humanas. Satanás usará pessoas para lhe dar conselhos errados. A profecia é um dos dons do Espírito Santo, mas Satanás também tem seus profetas. As profecias pessoais por meio de personalidades humanas nem são sempre inspiradas por Deus. Os ataques de Satanás virão por meio de amigos de confiança, bem como de inimigos ou descrentes. As pessoas são usadas por Satanás para fazer com que ele se desvie do plano de Deus para a sua vida. Satanás tentará fazer com que seus olhos se voltem para os outros em vez de para Deus. Satanás o tentará a emulação, que é uma obra da carne. Emulação é tentar imitar, igualar ou superar os outros, copiar, rivalizar ou competir com eles. Enquanto estiver ocupado fazendo isso, você não seguirá o padrão do ministério que Deus tem para a sua própria vida. Satanás usará pessoas para enganá-lo. As pessoas o abandonarão. Satanás tentará impedir seus objetivos espirituais em relação aos outros e causará confusão e desarmonia. Satanás também usará outras pessoas para afetar as circunstâncias de sua vida. Na transferência de espíritos
é muito importante selecionar cuidadosamente os amigos e associados. Essa é uma importante estratégia de enfrentamento para obter a vitória sobre os ataques de Satanás lançados por meio de outras pessoas. A escolha cuidadosa de pessoas próximas eliminará muitos enganos, deserções, desentendimentos, conselhos errados e impedimentos ao progresso espiritual. Mas duas outras estratégias importantes de enfrentamento trazem a vitória sobre as personalidades humanas. Primeiro, obedeça a Deus e não ao homem. Segundo, siga os outros apenas como eles seguem a Deus. Não aceita conselhos ou profecias de ninguém quando não estiveram de acordo com a palavra escrita de Deus. Não admire nem siga a liderança daqueles cuja vida não esteja de acordo com a palavra de Deus. Reconheça que você só será bem-sucedida se seguir o plano de Deus para a sua vida. Você não será bem-sucedida se imitar os outros. Você não deve ser desviado pelas pessoas no seu derredor. Você deve confiar na revelação, não na imitação. Embora as pessoas ao seu redor possam manipular as circunstâncias que o afetam, lembre-se de que Deus está ainda no controle. A família é a unidade básica de sociedade estabelecida por Deus no início do mundo, quando Ele criou o homem. Deus sempre enfatizou a família. Ele levantou uma nação de pessoas escolhidas da família de um homem, Abraão. Ele escolheu a união física de um homem e sua esposa para descrever a união espiritual entre Cristo e a Igreja. Em todas as Escrituras, Deus enfatizou a importância da família em seu plano para as eras. A família é a estrutura básica da qual todas as outras estruturas derivam. Os líderes governamentais e religiosos são criados em famílias. As comunidades e as nações são formadas por muitas famílias agrupadas. Devido à importância desta unidade básica da sociedade, a família é um alvo de ataque de Satanás. Satanás ataca a união entre o homem e a sua esposa. Ele tenta causar relacionamentos sexuais impróprios que resultam em pecado. Ele leva homens e mulheres ao pecado do adultério. Ele tenta fazer com que um dos parceiros influencie o outro a se afastar de Deus. Satanás promove a divisão no lar. Isso pode variar de discussões ao divórcio. Se Satanás pode trazer divisão e destruir os lares de uma nação, ele poderá por fim destruir a própria nação. Deus estabeleceu uma cadeia de comando do lar. O homem deve ser a cabeça do lar e amar sua esposa. A esposa deve seguir sua liderança e os filhos devem se submeter aos pais. Satanás tem como alvo o homem do lar e o tenta a agir de forma desamorosa. Isso resulta em uma perda de respeito e obediência da parte da esposa e dos filhos. Satanás tenta a esposa a agir em rebelião contra o marido. Satanás tem como alvo as crianças em um lar. Ele cria uma atmosfera de falta de disciplina que resulta em rebelião. Muitos problemas na unidade familiar podem ser evitados se os crentes escolherem corretamente seu cônjuge. A Bíblia adverte que os crentes não devem se casar com descrentes. Não vos prendeis a um jugo desigual como os incrédulos. Pois, que comunhão tem a justiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo tem Cristo com Belial? O que parte tem um crente com um incrédulo? Quando a unidade familiar é composta por crentes e descrentes, existe uma divisão espiritual.
esta divisão não é um conflito entre carne e sangue. É um conflito espiritual. Não pode ser vencido com palavras duras ou com meio de debates e discussões. Satanás luta contra a unidade da família porque ela é um paralelo natural na unidade entre Cristo e a Igreja. Como você é um herdeiro espiritual de Abraão, sua família será abençoada. Para se proteger contra os ataques de Satanás, a família deve crescer espiritualmente em conjunto. A oração e o estudo da palavra de Deus unirão a família. A família deve estar em ordem antes de você assumir a liderança no ministério. Os requisitos do Novo Testamento para a liderança são que o lar dos líderes esteja em ordem. A ênfase errada no ministério resulta em divisão em muitos lares cristãos. Para derrotar a estratégia de Satanás nesta área, o lar deve estar em ordem bíblica antes que um crente se envolva em posições de liderança no ministério. Os pais têm a responsabilidade de disciplinar seus filhos. As finanças e os bens materiais dos crentes são outras áreas que Satanás visa atacar. Satanás atacou as finanças de Jó, destruindo seus rebanhos e sua casa. O teto literalmente desabou. A Bíblia declara que Jó era um homem justo, portanto sabemos que ele não estava violando os princípios bíblicos. Satanás sabe que se conseguir levar os crentes a violar os princípios bíblicos, as finanças deles não serão abençoadas. Sem bens materiais e finanças, eles não serão capazes de apoiar a propagação do Evangelho às nações do mundo. Satanás ataca nossas finanças por meio de parceiros comerciais impróprias com incrédulos, dívidas, co-assinaturas de dívidas de outros, retenção de pagamento quando os fundos estão prontamente disponíveis. Ele o levará à desonestidade, à fraude, a salários injustos, à ganância ou à violação das leis governamentais relativas ao dinheiro. Satanás pode atacar as finanças e os bens materiais dos crentes sem que ele tenha culpa. Quando você passa por dificuldades financeiras, sem culpa própria, pode ter certeza que se trata de um ataque lançado pelo inimigo. Se a fé em Deus for mantida e você continuar a administrar seus assuntos financeiros de acordo com os princípios bíblicos, a bênção de Deus de restauração se seguirá a esta provação temporária. Se você estiver passando por dificuldades financeiras devido à violação dos princípios bíblicos, deve se arrepender e corrigir a violação. Você deve dissolver as parcerias com incrédulos. Você deve se afastar das transações comerciais e financeiras que o prendem e impedem de ser um bom guerreiro espiritual. Se estiver retendo ofertas e dízimos, deve corrigir esta omissão. É somente corrigindo essas violações das Escrituras que você poderá vencer os ataques de Satanás na área financeira. No próximo capítulo, falaremos sobre treinamento avançado. Que Deus abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.